Você sabia que as maiores construções da história sagrada não foram erguidas por reis, mas por homens obedientes à voz de Deus? Algumas foram feitas com ouro em pleno deserto. Outras ruíram com o som de um grito. Há aquelas que desafiam a lógica, confundem a ciência e até hoje carregam segredos que ninguém conseguiu explicar por completo. Neste vídeo, você vai conhecer 7 construções bíblicas que não foram feitas apenas para durar, mas para revelar. Cada uma delas traz um mistério escondido. E a última pode mudar para sempre a forma como você enxerga a fé. Preparado para essa jornada entre pedras, promessas e presença divina? No princípio, havia apenas o sopro do vento sobre as pedras. Nenhuma torre, nenhum altar, nenhum muro. Apenas o silêncio da criação, esperando um gesto humano. Mas então, Deus falou, e não pediu uma canção. Pediu uma construção. Desde os tempos mais antigos, o Senhor do céu e da terra tem escolhido homens simples para erguer obras grandiosas. Não para impressionar reis, não para vencer batalhas, mas para revelar o que o olho não vê. O reino invisível que toca a terra em gestos concretos. O primeiro altar, feito por Noé após o dilúvio, não era só um agradecimento. Era uma escada de volta ao céu. E se as maiores obras da Bíblia não tivessem sido construídas apenas para durar, mas para revelar? E se cada medida da arca, cada metro do tabernáculo, cada pedra do templo, estivesse carregada de um mistério que atravessa os séculos e ainda nos fala hoje? O que Deus estava nos dizendo com tanta precisão, com tanta exigência, com tanta beleza silenciosa? Há um segredo nas construções que Deus pediu. Um segredo que não está nos materiais, mas no que elas apontam. Uma mensagem de salvação esculpida em madeira, em ouro e em silêncio. Quem conseguir escutar, não verá mais a Bíblia da mesma forma. Este é um convite para uma jornada que não é sobre arquitetura, mas sobre obediência. Não sobre estruturas humanas, mas sobre revelações celestes. Vamos caminhar por entre as colunas invisíveis da história sagrada e entender por que Deus nunca pediu construções vazias, mas lugares que carregassem sua presença. Do deserto de Moisés ao Gólgota de Cristo, cada construção divina foi um espelho do céu, mas poucos perceberam. Feche os olhos e ouça o som de uma pedra sendo colocada com reverência. Sinta o cheiro da madeira cortada para algo sagrado. Imagine o silêncio antes do primeiro tijolo. Por trás de cada construção bíblica havia um clamor espiritual. Façam como eu mandar. E ali, entre o suor do trabalhador e o plano divino, nascia um lugar onde o Eterno tocava o tempo. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Aqui, cada história é uma vela acesa no escuro e cada construção, um altar que ainda fala. Se este mistério já tocou o seu coração, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa enxergar o invisível e inscreva-se para não perder nenhuma revelação escondida na palavra. Agora, caminhemos juntos, porque o primeiro chamado ainda ecoa. A primeira grande construção da história sagrada não foi um templo, foi um navio, um barco colossal, feito longe do mar. Deus mandou Noé construir a arca quando o céu ainda estava seco e o mundo zombava do invisível. Mas aquele madeiramento não era apenas uma fuga da morte, era o início de uma nova criação. Enquanto os homens riam e seguiam seus banquetes, um homem silencioso cortava tábuas com lágrimas. Cada martelada era um ato de fé. Cada medida obedecida era uma oração em forma de madeira. E Deus assistia, em silêncio, porque a obediência fala mais alto que o barulho da multidão. A arca de Noé é mais que um símbolo infantil de salvação. É uma catedral flutuante, um ventre onde a vida foi guardada, um tipo de igreja navegando sobre as águas do juízo, por fora feia e tosca, por dentro cheia da promessa.
E o mais impressionante, Deus mandou selar todas as janelas, exceto uma, voltada para o alto. A visão não era para os lados, era para o céu. Deus estava ensinando que em tempos de juízo não se olha para o mundo, se olha para o alto. Quem entrar na arca não verá o caos ao redor, mas aguardará, com olhos elevados, o fim das águas e o nascimento do novo. E o detalhe mais misterioso, Deus mesmo fechou a porta da arca. Não foi Noé, não foi homem, foi o próprio Deus quem selou o destino, porque há portas que só o céu pode trancar. E quando as águas vieram, não houve fortaleza que resistisse. Apenas aquela casa silenciosa de madeira navegou sobre o abismo. A arca era mais do que um abrigo, era o útero da promessa, o sinal de que Deus ainda caminhava com o homem. Dentro dela não havia luxo, nem aplausos, nem conforto. Havia obediência, silêncio e esperança. A santidade sempre parece estranha aos olhos do mundo, mas há algo mais. Os santos padres da igreja sempre viram na arca uma figura da igreja, um lugar seguro em meio ao julgamento, um refúgio para os que obedecem. E até hoje, cada missa é como aquele momento em que Noé fecha os olhos e espera a vontade de Deus. Somos passageiros de uma barca construída pela palavra. E cada Eucaristia é um sinal de que as águas não terão a última palavra. A história que Deus escreveu em madeira ainda ecoa nos corações que sabem escutar. Imagine um povo caminhando no deserto. Areia nos pés, sol ardente sobre a cabeça e nenhuma certeza além da próxima nuvem. Mas é justamente ali, no meio da poeira e da instabilidade, que Deus pede algo incompreensível: um santuário. Não um monumento de poder, não uma torre para o orgulho, mas uma tenda, móvel, humilde, santa, o tabernáculo. E o mais impressionante, o Senhor não apenas pediu que fosse feito, Ele deu cada medida, cada material, cada detalhe, ouro, linho, madeira de acácia, tudo com precisão milimétrica. Por quê? Porque cada pedaço daquela tenda era um mapa do céu. Enquanto as nações construíam palácios para seus deuses distantes, o Deus de Israel quis habitar no meio do acampamento, no centro, entre as tendas dos pobres, dos ex-escravos, dos errantes. E para isso, revelou um plano que não era apenas arquitetônico, mas espiritual. O Santo dos Santos era o lugar onde ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano. Era o espaço do indizível, da presença velada. O véu que separava era mais que tecido. Era o mistério entre o visível e o invisível, entre o homem e o eterno. E mesmo assim, Deus quis estar ali. O tabernáculo era como um coração pulsando entre as tribos. Quando a nuvem se erguia, eles marchavam. Quando a nuvem parava, eles armavam o santuário. Era uma dança entre a obediência e a presença. E cada detalhe, do candelabro de 7 braços à mesa dos pães da proposição, era uma profecia. Cada objeto apontava para o Cristo que viria, a luz do mundo, o pão do céu, o sangue da aliança, mas ninguém sabia disso ainda. O povo via objetos e Deus via o futuro. Por isso ele pediu que Moisés fizesse tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte, porque aquela tenda era um espelho do trono celeste. E há algo ainda mais belo. Quando tudo ficou pronto, quando cada argola estava no lugar, cada cortina pendurada com fidelidade, a nuvem de Deus desceu. A glória tomou conta do santuário, e Moisés não pôde entrar. Porque quando o homem obedece em silêncio, Deus entra em majestade. A construção simples no deserto tornou-se trono do Altíssimo, e o povo aprendeu. Deus não precisa de palácios, mas de espaços obedientes. Não busca estruturas luxuosas, mas corações prontos. Aquela tenda se moveu por décadas, até que fosse substituída pelo templo. Mas até hoje, em cada missa silenciosa, em cada tabernáculo escondido numa capela, essa verdade se repete.
Deus ainda habita entre nós, na poeira da nossa caminhada. Quando Davi desejou construir uma casa para Deus, o Senhor respondeu com um mistério: você não construirá uma casa para mim, eu construirei uma casa para você. Era como se Deus dissesse: eu não habito em pedras, habito em promessas. Mas foi Salomão, seu filho, quem recebeu o privilégio. E o templo que ergueu não era apenas um lugar de culto, era o ponto de encontro entre o céu e a terra. Ouro sobre cedros, colunas gigantescas, lavabos de bronze, altares imensos, e no coração a Arca da Aliança, a mesma que atravessara o deserto, agora repousava em silêncio entre as asas dos querubins. Mas o que consagrou aquele lugar não foi a arquitetura, foi a presença. Quando Salomão terminou sua oração, uma nuvem encheu o templo, e a glória de Deus era tão densa, tão viva, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. A pedra tornou-se sagrada não porque era bela, mas porque o invisível se fez sentir. O templo era o eco do tabernáculo, mas agora fixo, majestoso, no centro de Jerusalém. Ali, o povo ia para encontrar Deus. Ali, os pecados eram oferecidos. Ali, as festas santas tinham seu clímax. Mas ali também começou o esquecimento. Com o passar dos anos, os homens se apaixonaram mais pelas colunas do que pela presença, mais pela estrutura do que pela essência. E então, profeta após profeta veio advertir: o templo será destruído. Porque quando a construção substitui o construtor, ela perde o sentido. E foi assim. Primeiro os babilônios, depois os romanos. A casa de pedra caiu, mas Deus já havia preparado algo maior, porque tudo o que o templo simbolizava haveria de se cumprir em carne. Jesus chorou diante do templo, porque sabia que aquela beleza escondia corações endurecidos. Destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei, ele disse. Mas falava do seu corpo, o novo templo, a nova morada, a construção que nenhuma espada poderia derrubar. Com Cristo, a pedra se fez carne. O Santo dos Santos saiu do véu e andou pelas ruas. E quando ele morreu, o véu do templo se rasgou, de cima a baixo, como se o céu dissesse: agora o caminho está aberto. Mas ainda hoje, quantos olham para igrejas, catedrais, liturgias e não veem a presença? Quantos entram em templos, mas saem vazios? Porque o templo só é santo quando o coração de Deus habita nele, quando a oração o sustenta, quando o Espírito o acende. O templo de Salomão era belo, mas foi o fogo do céu que o tornou sagrado. E esse fogo ainda busca moradas entre nós. Não era uma catedral, não era um altar, mas ali, diante dos olhos de Josué e do povo, erguia-se algo que desafiava o céu: Jericó. Uma cidade fortificada, muralhada até os dentes. Uma estrutura feita para impedir, para separar, para dizer: aqui Deus não entra. Mas Deus não pediu estratégias militares, pediu silêncio. Por 6 dias, os filhos de Israel marcharam em volta das muralhas, em silêncio. Apenas trombetas sacerdotais soavam. O som não era de guerra, era de liturgia. Porque o que ia acontecer ali não era uma vitória do braço, mas da fé. E no 7º dia, algo inédito aconteceu. O povo deu 7 voltas, e então Deus mandou gritar. Um grito uníssono, vindo do fundo da alma de um povo que confiava. E as muralhas ruíram, não por dinamite, não por terremoto, mas por obediência. A cidade caiu com o som de um povo em comunhão com a palavra. E naquele instante, Deus revelou algo profundo. O impossível cede ao que é feito conforme sua ordem. Não foi milagre, foi obediência. Jericó não caiu por força, mas porque o céu respondeu ao som de um povo alinhado ao coração de Deus. Mas o que significa essa história hoje? Jericó é mais do que um lugar no mapa.
é símbolo das resistências interiores, dos muros que o orgulho constrói, da fortaleza que o pecado ergue dentro de nós. Quantas vezes tentamos derrubar nossas muralhas com gritos solitários, com esforços humanos, e elas continuam ali, mas quando obedecemos à palavra, mesmo que pareça estranho, mesmo que nos peçam silêncio onde queremos agir, Deus se move. Porque as muralhas espirituais só caem quando o som vem de um coração em sintonia com o céu. E há um detalhe belíssimo. O povo carregava a arca da aliança enquanto marchava. Era a presença de Deus no centro da ação. Não era apenas um ritual, era uma procissão sagrada. O céu marchava com eles e por isso o chão tremeu. A queda de Jericó é o anúncio de que nenhum obstáculo pode se manter diante de um povo unido, obediente e adorador. E talvez o maior grito não seja o de guerra, mas o da alma rendida. Aquela cidade foi destruída, mas a fé do povo foi erguida, porque às vezes Deus não quer que construamos algo, quer que deixemos algo ruir. As construções que Deus derruba também são sinais do sagrado. Destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Essas palavras ecoaram no pátio do templo, mas ninguém as compreendeu. O olhar humano ainda estava preso ao mármore, ao ouro, às pedras. Mas Cristo falava de outro templo, um que não fora construído por mãos humanas, o seu corpo. Porque no fim, todas as construções sagradas da história, da arca ao tabernáculo, do templo às muralhas, apontavam para um único mistério: o Verbo encarnado. Jesus é o verdadeiro santuário. Nele habita a plenitude da divindade. Nele, o céu tocou a terra não em símbolos, mas em carne. A cruz foi o canteiro da última construção. Com cravos, sangue e silêncio, Deus erguia algo eterno. O corpo despido, ferido, pregado, era o novo templo em agonia. E ali, entre céu e chão, o Pai revelava: o que antes era sombra, agora é realidade. A arca salvava do dilúvio. Cristo salva do pecado. O tabernáculo abrigava a presença velada. Cristo é a presença revelada. O templo exigia sacrifícios contínuos. Cristo oferece um sacrifício eterno. Tudo o que antes era figura, agora é substância. Pedra por pedra, Deus desmontava o passado para erguer em seu Filho o que jamais passaria. Mas a construção não terminou no Calvário, porque quando Cristo ressuscita, ele inaugura algo ainda mais grandioso: uma igreja viva, não feita de pedras, mas de almas. Vós sois o templo do Espírito Santo, diria São Paulo. Cada cristão, uma pedra viva. Cada comunidade, um altar em formação. Cada missa, uma nova construção invisível. E na Eucaristia, o próprio corpo de Cristo se torna alimento, para que o templo continue sendo edificado em nós. Agora, o lugar sagrado não é geográfico, é sacramental. Onde houver um coração adorador, ali estará o novo santuário. E aqui se revela o maior mistério: o corpo de Cristo, crucificado, ressuscitado e agora presente na hóstia consagrada. É a última construção divina. Não há mais planos de arquitetura celestial, porque tudo se cumpre no corpo que é dado por amor. E é por isso que cada missa tem um peso eterno. Cada altar, por mais simples que seja, carrega em si a glória do templo, o silêncio da arca, o fogo do tabernáculo e o sangue da cruz. Quando um sacerdote eleva a hóstia, o céu inteiro contempla. Ali, entre as mãos do homem, está o edifício vivo do amor de Deus. E o mais surpreendente: Deus não quis apenas edificar o templo, mas habitar nele, em nós. O Espírito Santo desce como fogo, não sobre pedras, mas sobre corações. Somos a casa viva que Ele ainda está construindo, e cada sim, cada confissão, cada comunhão
É uma nova pedra colocada com mãos eternas. Por trás de cada medida, cada pedra, cada instrução divina, havia mais do que um projeto arquitetônico. Havia um plano eterno de revelação. Deus nunca precisou de moradas feitas por mãos humanas, mas escolheu usá-las para nos ensinar. Porque a alma humana entende melhor os mistérios quando os vê encarnados. A arca, o tabernáculo, o templo, as muralhas, tudo era figura, tudo era profecia, tudo era sombra. Mas sombra de quê? De um amor que viria a habitar em nós. Um amor que se revelaria em Cristo e continuaria visível na igreja, no sacramento, na vida dos santos. Essas construções não foram feitas apenas para durar. Foram feitas para apontar, para elevar o olhar, para rasgar o véu da nossa lógica e nos mostrar que há um reino mais alto que os céus e mais próximo que o ar. Por isso, Deus mandou construir com tanta precisão, não para que tudo fosse perfeito aos olhos do mundo, mas porque cada detalhe era um espelho da glória. Quem olha para a Bíblia com olhos terrenos vê madeira, pedra e tecido. Mas quem olha com os olhos da fé vê o Cristo escondido em cada estrutura. O Cordeiro estava lá desde o início. Hoje não temos mais a arca. O tabernáculo de Moisés foi perdido. O templo de Salomão foi destruído. Mas há algo que permanece, o mistério da presença. Ele continua entre nós. No altar escondido de uma capela de vila, na hóstia silenciosa que brilha sob a luz do sacrário, na igreja que resiste, mesmo ferida, mesmo perseguida. Cada igreja ainda é uma tenda, cada missa ainda é uma marcha ao redor da eternidade. Cada fiel é uma pedra viva sendo colocada no edifício invisível de Deus. A construção continua, mas agora ela é espiritual e eterna. Imagine com os olhos da alma todas essas construções alinhadas no tempo como degraus, cada uma mais próxima da revelação final. A última é o próprio Cristo. E depois dele, o que resta? Apenas a fé, o Espírito e a entrega. Porque agora somos nós que construímos, com orações, sacrifícios, lágrimas, perdão, amor. E cada gesto nosso se torna uma argamassa sagrada. Cada renúncia, uma nova viga. Cada sim, uma porta que se abre para a eternidade. O céu já começou e está sendo erguido dentro de nós. Se essa história tocou sua alma, compartilhe e deixe nos comentários o que ela despertou em você. E se deseja continuar construindo esse caminho conosco, inscreva-se no canal Histórias do Sagrado. Cada novo vídeo é uma pedra a mais nesse templo de fé.